Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Além da Visão. E hoje com um querido amigo, Dr. Marco Túlio, oftalmologista, aqui do Hospital de Olhos de Palmas. Mas antes da gente conversar com ele, eu gostaria que vocês seguissem o nosso canal, apertar aí para seguir o nosso canal, apertar o botãozinho vermelho do sininho das notificações e seguir as nossas redes sociais, @HOPalmas. Dr. Marco Túlio, um prazer imenso conversar com você. E por que medicina, Dr. Marco Túlio? Obrigado, doutor Rafael. Satisfação estar aqui nesse podcast de hoje, nesse bate-papo aqui entre a gente, nossos colegas. É uma satisfação também poder estar nesse jogo aqui contigo hoje. A medicina foi sempre uma escolha muito natural, né? Eu venho de uma família de médicos, meu pai médico, tios médicos, então eu sempre via e desde criança já estava inserido naquele ambiente de cuidado, naquele ambiente de bate-papo, naquele ambiente de humanização, né? Que quando você está com o seu paciente, você ali, e você e o seu paciente, você acaba tendo essa humanização. Então eu sempre gostei disso. Então a medicina foi uma escolha simples, natural e foi a carreira que eu escolhi para seguir durante a minha vida e sou muito realizado com essa escolha. E por que oftalmologia? A oftalmologia também foi uma especialidade, considero uma especialidade muito prática, muito objetiva, muito racional, em que a gente consegue resolver efetivamente o problema dos pacientes que nos procuram, seja através das nossas consultas clínicas, através dos exames complementares, bem como das cirurgias oftalmológicas. Então, uma especialidade que agrega tanto a humanização, que eu sempre gostei, quanto a parte de tecnologia e tecnologia de ponta. Isso nós temos na oftalmologia para oferecer para os nossos pacientes. Então, essa ligação da parte humana com a parte tecnológica e dentro da medicina eu considero que é uma área que me deixa muito feliz de estar atuando aí já há quase 18 anos. A gente sabe que a oftalmologia realmente é como você descreveu, né? É uma área que encanta, porque as pessoas não sabem, né? Duas bolinhas assim, pequenininhas, tem tanta coisa para a gente estudar, né? E a gente tem algumas áreas aí, glaucoma, retina, e você foi para o lado da córnea, das doenças do segmento anterior, né, da cirurgia refrativa. Por que você teve essa predileção aí por essas doenças? A córnea sempre me atraiu porque é uma estrutura do olho que é muito importante nele como um todo, e na córnea também a gente consegue estudá-la com muito êxito, e é uma estrutura que a gente consegue consertar, é uma estrutura que a gente consegue ajeitar quando ela perde a sua função. Então, a possibilidade, por exemplo, de você fazer um transplante de córnea, ou seja, retirar uma estrutura do seu corpo que já não funciona mais e trocá-la para uma estrutura nova, isso para mim é uma coisa que me chamou muita atenção. E na córnea isso é viável, isso é permitido, isso é feito. Quer dizer, você consegue remodelar e reorganizar a dinâmica da visão de um paciente quando ele tem um problema de córnea. Essa possibilidade de transplantar esse órgão maravilhoso que é a córnea, isso me chamou a atenção para poder seguir esse caminho aí da córnea. A gente sabe que você gostou bastante também dessa temática das cirurgias dos erros refracionais ou cirurgia refrativa, né? Às vezes quem está nos assistindo não sabe desses erros refracionais, o que é miopia, o que é hipermetropia. Às vezes a pessoa usa óculos e não sabe o motivo, né? A gente podia falar um pouquinho sobre, né, esses erros, o que são esses erros refracionais? Então, esses erros refracionais são as doenças, né, dos vícios de refração e que levam à baixa de visão e que fazem o nosso cliente, nos procurar nos consultórios, né? Seja porque ele esteja com dificuldade para enxergar de longe, porque ele está com dificuldade para ver o celular, ou porque ele está com dificuldade para ver, inclusive, o painel do carro, a visão intermediária. Então, isso faz com que o paciente nos procure e a gente, com bastante cautela, vai diagnosticar e conseguir tratar esses erros refracionais, que são a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia, vulgarmente conhecida como vista cansada após os 40 anos de idade, né? Hoje, com a população envelhecendo, a gente tem visto cada vez mais que essa presbiopia tem começado aí com os 37, 38 anos, e os pacientes nos procuram porque isso dificulta a vida deles. Quer dizer, hoje nossa vida, nesse dinamismo nosso, é uma vida que precisa estar ligado no celular, respondendo mensagens do WhatsApp, com seu tablet, então isso dificulta
e isso faz o paciente nos procurar, né? Os tratamentos, doutor Rafael, então para esses erros de refração, a gente vai começar com um tratamento mais objetivo, mais simples, mas muito efetivo, que são os óculos, né? Então cada paciente vai ter sua prescrição de acordo com o seu erro refracional. Temos também, vamos ter as opções das lentes de contato e bem como as opções cirúrgicas, entrando aí no campo da chamada cirurgia refrativa, que é um mundo de possibilidades também e de tecnologia para os nossos pacientes. Eu já percebi aqui na conversa com você, doutor Marco Túlio, que a hora que fala da cirurgia refrativa, o olhinho parece que brilha, né? A gente fica brincando assim, né? A miopia não enxerga bem de longe, a hipermetropia parece que não enxerga bem de perto, o astigmatismo embaça para onde a pessoa olhar, né? E a presbiopia é o que estica o braço. É isso aí. Esse aí chega no consultório e fala, eu estava enxergando aqui, depois enxergando aqui. E para tudo a medicina dá solução hoje, né? Tanto com lentes de contato, prescrição de óculos, cirurgias... E a cirurgia corneana, que a gente fala que é a sua especialidade, né? A oftalmologia é a sua especialidade, você se embrenhou para essa atuação não mais na córnea. E seu olhinho brilha quando fala da refrativa. Já tem quanto tempo já nessa lida da cirurgia refrativa? Rafael, já se passaram aí 14 anos desde a nossa chegada em Palmas. Eu fiz a minha residência médica no Hospital de Base da Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, onde tive o primeiro contato com a oftalmologia na residência médica e depois tive a honra, o prazer, a satisfação de poder cursar o curso de córnea no meu fellowship clínico e cirúrgico na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, onde convivi com os ícones da oftalmologia desse país, como a doutora Luciene Barbosa, como a doutora Denise de Freitas, doutor Paulo Schor, que são ícones e expoentes e que nos ajudaram muito, e eu sou eternamente grato aos aprendizados que lá obtive e trouxe para Palmas para poder contribuir com a saúde oftalmológica desse município e desse estado. Então, de Palmas, 14 anos. De Palmas, 14 anos. E de cirurgia refrativa no Hospital de Olhos de Palmas, esse ano é um divisor de águas, esse ano a gente faz um aniversário aí de 10 anos à frente da cirurgia refrativa, coordenando com muito carinho, com muito respeito a cirurgia refrativa, que é a parte da oftalmologia, sem dúvida nenhuma, que eu mais gosto de fazer e que me dá satisfação pessoal, enfim. São 10 anos proporcionando aí aos seus pacientes, né? A tentativa de se livrar dos óculos, se livrar das lentes de contato, ter uma visão para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para o dia a dia, né? Isso te deixa muito feliz, né? Me deixa feliz, proporcionar liberdade e tecnologia avançada para os nossos pacientes. Existem diferenças entre as técnicas de cirurgia refrativa? Existem esses nomes mais complicados aí, para a gente falar um pouco sobre eles? Existem várias técnicas de cirurgia, essas técnicas que são divulgadas aí mundialmente, e hoje o que a gente escuta mais falar e o que a gente pratica no consultório, no nosso centro cirúrgico, é tanto o LASIK quanto o PRK. Logicamente, existem outras técnicas que são estudadas também, são feitas, mas as técnicas de ponta talvez sejam essas duas mesmo. A gente está nesse momento que o paciente também faz as suas pesquisas, né, nas redes sociais, na internet, e às vezes chega no consultório já assim, né, eu quero fazer PRK, eu não quero fazer PRK, né? Mas a gente podia falar um pouquinho que talvez não depende muito da vontade, né? Existem indicações para cada caso, né? E no seu consultório você vive isso, né? Que a paciente às vezes querer escolher que tipo, às vezes até dá certo, né? É verdade. Existem critérios técnicos, né? Para a gente fazer, logicamente a gente tenta sempre respeitar a vontade que o paciente traz de informação, mas a gente tem que mostrar para o paciente que existem critérios técnicos que devem ser rigorosamente obedecidos para que a gente tenha êxito na cirurgia. Então, a gente vai avaliar a idade do paciente, nós vamos avaliar o grau, a estabilidade do grau desse paciente que tem que ocorrer, nós vamos avaliar qual que é o objetivo, o que você quer com a cirurgia. O objetivo é o quê? É esporte, é fazer esporte, ter independência no seu dia a dia, no seu trabalho, é para dirigir, enfim, qual que é a sua motivação para fazer cirurgia refrativa. E depois a gente vai também fazer toda a consulta oftalmológica e depois vamos fazer exames complementares. E a hora que a gente junta, eu falo que sempre são peças de quebra-cabeça, que a gente vai juntando essas peças para a gente ter o resultado final. E aí a gente consegue orientar o paciente o que é o melhor para ele,
junto com o que ele quer, e nós dois juntos, não só eu, mas nós dois juntos vamos tecendo e vamos construindo essa relação médico-paciente, essa relação que a gente vai ficar muito tempo junto, porque a gente vai construir esse pré-operatório juntos, a gente vai fazer a cirurgia e depois da cirurgia a gente vai ter aquele acompanhamento de pós-operatório por alguns meses ainda. Então é uma relação que ela tem que estar, assim como uma relação de amizade, né? Ela tem que estar bem estabelecida e é isso. O senhor trabalha aqui no Hospital de Olhos de Palmas e nessa evolução dos 10 anos a tecnologia também evoluiu, né? E hoje, com a sua experiência, os exames complementares e com a possibilidade de proporcionar a cirurgia na sua avaliação, esse pacote ele é completo lá no seu dia a dia. Você tem a experiência, você tem os exames, você tem a conversa com o paciente. Então, a tecnologia foi sua aliada nesses 10 anos aí, né? Com certeza, a tecnologia é sempre a nossa aliada e a gente procura também estar sempre melhorando, estar sempre frequentando os congressos médicos, está sempre participando das aulas online, dos cursos online, para a gente poder trazer cada vez mais informação para o nosso paciente, para o nosso cliente. O que a gente quer, afinal, é a satisfação. Às vezes pode operar, às vezes não pode operar. Uma boa conversa, uma boa consulta, você vai avaliar e falar com o paciente, né? Mas não só desses erros refracionais, o seu dia a dia, né? No seu dia a dia tem outras doenças aí, do segmento anterior, da córnea, né? E a gente queria falar de uma que tem a ver muito com um quadro assim, de coçar os olhos, das alergias enquanto criança, né? E a gente queria falar um pouquinho dessa patologia chamada ceratocone. O nome é difícil às vezes, né? Mas como é que é isso? Como é que é ceratocone? Por que não pode coçar? O ceratocone, então, por definição, é uma doença que pode ter um caráter genético ou hereditário, né? Onde a gente tem uma deformação da estrutura da córnea. Então, a córnea tem uma determinada espessura e tem uma determinada curvatura, dita normal, considerada normal. Em alguns casos, por alterações genéticas, por alterações hereditárias, essa córnea, então, começa a se encurvar e se deformar. Estão levando aí ao chamado astigmatismo irregular, que é um grau muito alto. Isso faz com que a visão desse paciente abaixe bastante. Geralmente, nós não podemos esquecer, doutor Rafael, como o senhor mesmo colocou, que isso está associado sim, pode estar associado sim às alergias, né? Aquelas crianças coçadoras de olho, aquelas crianças que têm sinais atópicos, né? Quer dizer, a criança que ronca, aquela criança que tem as crises de rinite, de asma, de bronquite. Essas crianças elas precisam ser avaliadas por um especialista, além do especialista otorrino, laringologista, que vai tratar as doenças do nariz, da garganta, do ouvido, mas também pelo oftalmologista, para a gente poder conseguir detectar possíveis alterações nessa córnea desse paciente, dessa criança, evitando que essa doença siga um outro rumo no sentido de piorar a visão dessa criança. Doutor Marco Túlio, você também fala que só pode coçar o olho se for com o cotovelo, né? Tem que ser só com o cotovelo. Só com o cotovelo está liberado. Então, aí pode. Né? Então, a gente, além de fazer todo o uso de colírio, orientar o paciente, mas ceratocone tem tratamento. A gente sabe que existem vários estágios da doença, né? A gente classifica em torno de 4 estágios. Estágio 1, estágio mais leve, em que pode ser tratado com óculos, né? Você vai fazer um bom óculos, um bom exame clínico e você vai conseguir ajudar esse paciente a melhorar a visão dele e a qualidade de vida dele. Existem estágios em que um pouco mais avançados, em que talvez o óculos já não resolva tanto e a gente vai tentar adaptar uma lente de contato. Hoje a gente tem lentes de contato modernas com alta tecnologia também para conseguir fazer um controle melhor da doença, melhorar a qualidade de vida de visual desse paciente enquanto ele estiver usando essas lentes de contato. E existem tratamentos também para a gente tentar estabilizar a doença. Então hoje a gente faz um procedimento que chama-se cross-linking corneano, e no cross-linking corneano a gente vai aplicar uma vitamina no olho desse paciente. Esse paciente vai ficar exposto sobre uma luz ultravioleta em determinado tempo, em determinada radiação de luz, para que a gente consiga estabilizar, agora eu vou falar alguns termos técnicos, mas que a gente consiga estabilizar ou melhorar as ligações covalentes dessa córnea, tornando essa córnea
mais rígida e mais inflexível, dificultando essa deformidade dessa estrutura ao longo do tempo. Ou seja, a gente não vai conseguir eliminar o ceratocone. O que a gente quer é que esse ceratocone ele não evolua, que isso tenha estabilização para esse paciente. Então é o chamado crosslinking de córnea, que é feito e com resultados muito bons quando bem indicado pelo médico oftalmologista que vai estar acompanhando. Então, falamos do óculos, falamos das lentes de contato, falamos do crosslinking e temos também outros 2 tratamentos, que são os anéis corneanos, os implantes de anéis, que também tem a sua indicação quando a curvatura está em determinado número e você já não consegue uma adaptação com a lente de contato, você vai tentar estabilizar essa córnea também através desses implantes estromais, são implantes de anéis, né? Isso o oftalmologista também vai conversar e vai optar junto com o paciente nessa escolha. E, por último, a gente não pode esquecer que em casos muito, muito avançados, em casos em que a gente não consegue êxito nos outros tratamentos, a gente vai ter o transplante de córnea, né? Nós vamos tirar, então, aquela estrutura que está danificada, que está débil, que ficou estragada, vamos usar esse termo, né? E vamos colocar uma córnea nova para reabilitar a vida desse paciente, a visão desse paciente. Mais uma vez, podemos dizer que uma boa avaliação com um médico oftalmologista com experiência na área, que tem disponível os exames necessários para fazer essa boa avaliação e que, se chegar no caso cirúrgico, tem disponibilidade de fazer também a cirurgia, melhora a qualidade de vida, né? Um ceratocone avançado prejudica bastante a visão, né? Apesar de que, às vezes, a maior parte do olho esteja normal, a córnea, que é a primeira parte do olho que vai estar ali com a deformidade, causando uma dependência muito, muito complicada em relação a óculos, às vezes nem óculos mais, às vezes nem... Com certeza. E hoje, doutor Rafael, nós dispomos de um corpo clínico no Hospital de Olhos de Palmas, né, que é o nosso hospital, que é um corpo clínico capacitado, não só eu, mas outros colegas também, para fazer o transplante, né? Então, isso é muito importante, a gente saber que existem instituições que são cadastradas pelo Conselho Nacional de Saúde, pelo Conselho de Transplantes, que são credenciadas para que se façam esses transplantes. Então, hoje, se um paciente nos procurar e houver necessidade, o nosso hospital e os nossos profissionais, alguns profissionais estão sim habilitados para dar continuidade fazendo os tratamentos de transplante de córnea. Então, quer dizer, o transplante de córnea hoje já é uma realidade para nós aqui em Tocantins, em Palmas, no nosso hospital, e a gente tem orgulho de fazer parte disso aí, de ter conseguido chegar, porque antigamente, até alguns anos atrás, o Tocantins ainda não tinha, falando em córnea, nos outros eu não posso comentar, mas o Tocantins ainda não se fazia transplante de córnea no estado. A gente tinha que pegar esse paciente e fazer encaminhamento para outros estados. Isso a gente conseguiu reverter, então a gente tem orgulho de fazer parte disso aí sim e de estar habilitado para transplantar quando for necessário. Quando o corpo clínico se interessa em trazer para a população a facilidade dos tratamentos, tudo que tem em outros centros, tem aqui, né? E falando um pouquinho também de uma outra área que é importante, a gente está numa região bastante seca, né? Que a maior parte do tempo é quente também, e as deficiências de lágrima nos olhos dos pacientes, às vezes aquele olho mais seco, que não produz uma lágrima efetiva, também causam uma série de problemas, né? E falando um pouquinho sobre o olho seco, como que é isso? Como que a gente orienta esse paciente? A gente sabe que o olho seco, então, é uma doença multifatorial, ela tem várias causas e ele tem vários tratamentos disponíveis para a gente melhorar. Existe tanto aquele olho seco evaporativo, que quer dizer, aquela lágrima tem um defeito, né, na qualidade dessa lágrima, e a gente vai ter que tentar repor essa lágrima da melhor maneira possível. E existe o outro olho seco vinculado também às questões hormonais dos pacientes, né? Somente as mulheres com algumas doenças, como a síndrome de Sjögren, as doenças do próprio reumatismo, vulgarmente conhecido como reumatismos, né? Isso entra não só mulheres, mas homens também. E então existem várias causas desse olho seco. E para cada causa a gente tem que determinar e tratar da melhor maneira possível. Existem os casos que são muito comuns no consultório, doutor Rafael, pacientes que às vezes, doutor, eu fiz meu óculos não ficou bom, eu já fui em 3, 4, já troquei meu óculos, já gastei meu dinheiro e eu continuo não enxergando bem, né?
E quando você faz uma análise mais assim, mais criteriosa, você vai observar que o paciente tem um olho seco, e se você não melhora a qualidade daquela lágrima, você não consegue dar uma visão suficiente para ele. Quer dizer, a gente acha que talvez a consulta seja simplesmente obter a receita do óculos, e não é só isso. A consulta ela vai além disso. A consulta oftalmológica bem feita, você consegue diagnosticar o olho seco, que está presente muito em nosso dia a dia, principalmente porque hoje todos nós ficamos nos eletrônicos. Os eletrônicos, quando no uso constante, a gente acaba diminuindo a frequência do piscar. Então, se você pisca menos, você produz menos lágrima. Essa lágrima não passa por toda a superfície da córnea. Então, isso vai secando, ajuda a secar. E quando você seca, você olha para frente e está desfocado, né? Então, o famoso desfoque nem sempre é o grau. Muitas vezes é só, não só, mas às vezes o diagnóstico é o olho seco, que está, na verdade, subvalorizado, né? Quando ele deveria estar aí com uma ênfase muito grande aí nos consultórios, porque a gente sabe que na nossa região isso acontece bastante, né? Uma boa visão é luz e lágrima, né? Justamente, luz e lágrima junto. Faltando lágrima coça mais, dá outras doenças, né? E a gente, visitando lá o Hospital de Olhos de Palmas, conversando com os colaboradores e com os outros colegas do corpo clínico, a gente percebe que na sua consulta você orienta bastante o paciente, né? Não só a parte oftalmológica, mas também na qualidade de vida, nas coisas que fazem bem para a saúde, né? E tem esse impacto também, né? A rotina de vida da pessoa, se ela pratica ou não um exercício, se ela tem uma alimentação voltada um pouco para ser mais saudável ou não, se controla diabetes e pressão. Isso também interfere bastante no dia a dia da oftalmologia. Com certeza, com certeza. A gente sabe, por exemplo, os pacientes diabéticos, muitas vezes eles estão descompensados, eles podem, a gente pode encontrar nesses pacientes aí uma inflamação maior nas glândulas de Meibomius, causando uma que a gente chama de meibomite. Isso leva também ao olho seco, né? Os pacientes com algumas doenças imunológicas também, que têm uma imunidade mais baixa, que às vezes fazem também esse quadro de blefarite e de meibomite, e a gente tem uma lágrima ruim, né? E quando a gente tem uma lágrima ruim, a gente não vai enxergar bem, né? Então, a análise da lágrima também é muito importante na conduta final para você conseguir ajudar esse paciente. Quer dizer, tem que ter não só um óculos bom, mas uma lágrima boa. E existem várias maneiras de a gente conseguir uma lágrima boa, seja melhorando o nosso piscar, seja usando medicamentos específicos, seja se alimentando melhor, inclusive usando o que a gente escuta muito falar, que é o ômega 3 e o ômega 6, na dose correta, na dose indicada pelo médico, alimentando-se de peixes, que alguns peixes têm também o ômega 3, então isso vai ajudar muito nessa composição da lágrima para a gente enxergar melhor. Todo mundo precisa usar um óculos escuro com uma boa proteção? Esse todo mundo é uma pegadinha, né? A gente nunca fala tudo, né? Nem 100%, nem 0%, né? Mas a grande maioria, usar um óculos escuro também é benefício? Com certeza. Quando a gente usa um óculos com proteção 100%, com filtro UV 100%, a gente vai estar, então, impedindo, bloqueando essa luz nociva que entra no olho, que pode levar a catarata precoce, que pode levar, então, à formação da pinguécula e do pterígio, que são aquelas doenças externas oculares que levam a irritação, vermelhidão, coceira, ardência, sensação de corpo estranho para o paciente, né? Vulgarmente conhecido como carne crescida nos olhos, né? Nós moramos no Brasil, num país aí abaixo da linha do Equador, em que a radiação solar é muito alta, a radiação UV, né? Então a proteção solar, seja com chapéu, com boné e óculos escuros, ela se faz de vital importância para que a gente evite essas doenças externas oculares. Como que é a vida de um pai, esposo, com cirurgião de oftalmologia, de dia a dia com o paciente? Como que é essa divisão de tarefas? Uau, acho que essa é a pergunta mais difícil aí dessa... Por isso que eu deixei para o nosso finalzinho. Eu acho que essa é a pergunta mais difícil, hein, doutor Rafael? A gente tenta fazer o melhor, né? A gente tenta nos dividir aí durante o dia, né? De manhã as crianças estão para a escola, aí o doutor Marco Túlio vai para o consultório, na hora do almoço tem um almoço com eles, fica um pouquinho com eles, volta para o consultório, tem dia que é o dia cirúrgico, então você vai tentando ali fazer o seu melhor, né? Dividindo essas tarefas, né?
E eu também não esqueço dos meus cuidados, viu? E à noite também, quando eu saio do consultório, aí eu vou ter que fazer, vou fazer minha caminhada, vou fazer minha musculação, vou fazer minha corrida, para poder manter o meu, não só o meu físico, mas o meu emocional equilibrado para aguentar o outro dia que chega também, viu? Então eu também tenho as minhas missões aí. Quando não acontece da escola chegar e mandar uma mensagem dizendo que quinta-feira de manhã tem uma apresentação do seu filho no teatro da escola e sua agenda e suas cirurgias estão todas lotadas, né? E a gente tem que pedir às vezes os pacientes para um carinho especial, porque às vezes a gente precisa remarcar, realocar, né? É a vida do médico, é a vida do oftalmologista, né? É a vida aí do cirurgião também. É bem por aí. Que às vezes não tem hora. E às vezes tem verdade. Urgência. É verdade. Gostaria de agradecer, sem antes pedir para vocês que chegaram até aqui, no nosso podcast Além da Visão, para que vocês se inscrevam aí no canal. Clica aí embaixo para se inscrever no canal. Clica no sininho também para vocês não perderem nenhum dos vídeos. Sempre estamos por aqui com novidades. E seguir as redes sociais aqui do Hospital de Olhos de Palmas, que é o @HOPalmas. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi muito bom para mim também poder ter esse bate-papo com você, Dr. Marco. Doutor Rafael, eu que agradeço aí a oportunidade de estar com o senhor aqui, com toda a equipe do Hospital de Olhos e poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso dia a dia para todos os nossos ouvintes. Vem mais coisa boa por aí. Siga a gente. Obrigado.